Continuando então, vamos conhecer as variáveis. Essa aqui é uma parte bem básica, serve para vários PLCs, praticamente é igual a maioria. Então vamos dar uma passada razoavelmente rápida aqui, mas é simples de entender. As principais variáveis que nós temos: variáveis booleanas, que são um bit de variável que ela aceita só verdadeiro ou falso. Beleza. Uma word com uma variável de 16 bits, que ela aceita de 0 a 65.535. Uma double word, que é uma variável de 32 bits, que aceita de 0 a esse número grandão aqui. São 32 bits. O int é parecido com o word, só que o int ele pega esse montante aqui, parte no meio para você ter números positivos e números negativos. O double int é igual esse outro aqui, aonde que ele parte esse número no meio para você ter uma parte negativa e uma parte positiva. O uint ele é praticamente a mesma coisa do word, aonde que você tem só a parte do zero para a parte positiva. O undeint, mesma situação, ele corta a parte do zero. Se você for olhar, é a mesma coisa do word aqui. O número real, ele é um número que aceita ponto, que aceita vírgula no caso. 3,4, 1.17, que esses aqui são exemplos. E eles são de 16 bits. Um número real long, ele no caso, ele pega 64 bits, que são duas vezes aqui a capacidade dele aqui. Por quê? Porque ele também tem várias casas aqui depois da vírgula. O tipo time, que tem que ser escrito aqui desse jeito, que é o T, jogo da velha, e o tempo aqui em segundos. E também, se quiser colocar, tem que separar por ponto, em 16 bits ou 32 bits. Dating time é colocando em modo de data e hora. Ou a hora pode estar zerada, ou você está nesse modo aqui, ó. Lembrando que é o padrão americano. Primeiro ano, depois o mês, depois o dia, depois hora, minuto, segundo. Só data, data é a mesma coisa de cima, tira o tempo aqui de baixo. Time of day, no caso, é tipo isso aqui, só que só a parte da data. E string, ele é de acordo com a tabela ASCII que ele pega e vai criar textos dentro do PLC. Beleza, então aqui uma leitura rápida só para a gente poder pegar, lembrar e conhecer. E vamos voltar aqui para onde a gente pegou dentro do PLC. Aqui nós usamos no primeiro teste aqui no simulador somente o R0 e R1. Isso aqui são memórias booleanas, no caso identificadas. Dentro do PLC você tem dois tipos de memórias que você pode ter, que são as memórias globais e as memórias locais. Esse tipo de referência aqui é mais utilizado para você colocar, na verdade, só utilizado para poder criar em memórias globais. Vamos colocar aqui no caso. Por exemplo, eu tenho a memória global. Esse aqui vai ser o btest. O btest ele é do tipo booleana. Ele é do tipo booleana. E o bsaída que eu vou fazer. Bsaída é do tipo booleana também. Vou colocar aqui do tipo booleana. Beleza.
Eu não identifiquei quem que eles são. Você só precisa identificar o endereço deles caso você queira usar, por exemplo, o MHM. Por quê? O MHM ou então uma comunicação externa que vai dar entrada e conversar dentro aqui do sistema. Porque através da identificação que você colocar aqui, você consegue ter acesso por fora. Se você não colocar, quando você compilar e for jogar esse programa para dentro do PLC, ele vai escolher uma memória aleatória e já preencher por aqui para você, a que tiver disponível. Eu posso obrigar ele a assinar aqui também. Ó. Se eu mandar ele assinar automaticamente, aqui, ó, ele assinou aqui como R0, o código dele no ISC é desse jeito aqui, o código dele do Panasonic é desse jeito aqui. Mas se eu quiser forçar, no caso ali eu tinha escolhido de forma automática, né? Mas se eu quiser forçar, não, eu posso falar, não, esse aqui é o R11. Ele pega automaticamente e já fica cravado aqui dentro do R11. Como eu coloquei isso aqui em R0, se você for olhar aqui, ó, tá muito pequeno, não tá? Ele tá aqui, ó, btest. Deixa eu apagar aqui para poder ele aparecer mais fácil. btest. Olha como é que tá mais bonito. Se eu compilar, vai estar compilando o erro de quê? btest não está definido. Como não está definido? Ah, tá só um aviso aqui. O aviso é porque o R1, se eu estou usando ele direto sem colocar uma saída para ele. Se eu pegar aqui agora, apagar aqui, ó, fazer ele ser o R1, mandar compilar, sem erro. Se você vier aqui agora, ó, ele está lá. Às vezes é mais fácil você pegar para poder não... você apagar e mandar ele escrever de novo. Porque quando você escreve pelo nome ali, ó, ele não costuma aparecer bonitinho não. Então, se eu colocar aqui B saída, ele fica mais bonitinho. Beleza, aqui vai funcionar igual estava funcionando antes, só coloquei o nome das variáveis. Então, agora vamos ver o que são variáveis locais e variáveis globais. Aqui está falando o seguinte, ele está pegando variável externa. O que isso aqui quer dizer? Aqui em cima ele está mostrando que essas duas variáveis estão sendo utilizadas, porém são variáveis externas. Externas da onde? Elas são globais que estão aqui, ó. Entendeu? O que são variáveis globais e variáveis locais? Variáveis globais, elas podem ser usadas em todo o programa. Variáveis locais só podem ser usadas no programa onde elas foram criadas. Entendeu? Por exemplo, eu vou fazer um comparativo aqui no Brasil. Vamos supor que a variável global ela é do Brasil e uma variável local ela é de cada estado. Então, no caso, a variável local de Minas Gerais só pode ser usada em Minas Gerais. A variável local da Bahia só pode ser usada na Bahia. Uma variável global do Brasil ela pode ser utilizada em qualquer estado. Assim não sei se assim fica mais fácil de entender, mas eu vou tentar exemplificar aqui. Por exemplo, vou criar aqui agora um programa novo. Vou colocar aqui programa novo, que seria uma continuação nova. Prog novo. Também em Ladder, belezinha. Esse programa novo aqui, eu consigo utilizar dentro dele as variáveis que eu criei aqui, ó. btest, bsaída. Se eu quiser usar as variáveis reais de entrada e saída,
No Panasonic, elas são representadas como X e Y. Esses R1 e R0 aqui são variáveis auxiliares dentro do próprio sistema. Eu acho muito mais viável e mais fácil você criar, por exemplo, aqui, ó, um novo GVL, entradas e saídas. Porque você criando aqui assim, você consegue deixar o seu código mais separadinho, mais bonitinho. Aí estou aqui com uma variável global, vai ser o botão liga, por exemplo. Botão liga, ele é um botão fixo do X0 e ele já pegou o tipo dele, que é um tipo booleano. Todas as variáveis de entrada e saída do PLC são booleanas. Vou colocar aqui agora o botão não, né? Vai ser o saída LED, vai ser uma saída para um LED. Ele vai ser o Y0. Então, esses aqui são saídas reais do CLP. E eles estão no global. Isso quer dizer que em qualquer lugar aqui do programa eu consigo acessar eles. Por exemplo, eu posso carregar ele aqui, ó, e utilizar ele aqui, ó. Carrega, filho. Tá, pegou. Então, a entrada eu vou colocar aqui, ó. Vai ser botão liga, né? E o saída LED. Mandar compilar aqui. O que ele deu 2 erros aqui? Vamos ver. Identificação aqui do botão. Ah, tá. Um compila total e esse aqui compila incrementalmente. O que compilou, você tem que usar esse aqui, compila tudo. Esse aqui só compila, vê se está com erro no que você está fazendo agora. E o outro compila tudo que você está fazendo. Beleza? Está aqui sem erro. E os dois, o botão liga, o botão saída e esse outro aqui, eu consigo ver eles em qualquer parte do projeto. Só que agora, se eu criar aqui, por exemplo, o teste local e colocar ele como booleano também, esse rapaz aqui ele só tem visibilidade nesse código aqui. Por exemplo, vou colocar ele aqui, colocar a linha dele aqui também. Vou criar aqui e começar a digitar teste local, ele está aqui. Ele só existe dentro desse programa. Ele funciona igual a eles, só que este aqui só existe aqui dentro desse programa. Se eu criar aqui, tentar achar outro aqui, ó, por exemplo, vou conectar aqui também. Aí aqui agora, se eu começar a digitar qualquer um dos lá de cima, ó, saída LED, ele existe aqui, botão teste, ele existe, só que se eu tentar colocar o teste, ele não existe. Como é que é o nome dele que a gente colocou? Teste local, aqui ó. A gente não consegue achar o teste local aqui, ó. Mas se eu colocar, por exemplo, uma variável abcd aqui, abcd aqui, acd, né? Oh, tá bom. Também booleana. Eu consigo achar ela aqui, acd, e ela não é visível aqui, ó. Vou colocar mais uma bobina aqui para vocês poderem visualizar. Então, ACD,
Ó, ele não existe. Outra coisa interessante é o seguinte: eu posso criar outra variável com o mesmo nome em outra parte local. Por exemplo, eu posso criar aqui o ACD, sem problema nenhum, também ceboleando. Agora eu tenho acesso a ele aqui. Ó. Só que é o seguinte, um é completamente diferente do outro. Esses dois aqui eles não vão acionar juntos. Se um tiver acionado, não vai aparecer no outro. Entendeu? Então, esse aqui é o conceito de entradas e saídas. O conceito de variáveis, variável global e variável local. E não tem tanto segredo assim. No caso, depois vamos conhecer as outras variáveis que existe aqui junto. Por exemplo, essa lista aqui, igual a gente tinha visto ali no início. Mas o básico é isso para o vídeo não ficar muito longo. Variáveis globais, locais e o funcionamento delas. Então, vamos dividir aqui em mais vídeos, né?